Vamos lá rodar npm test. Nós adicionamos o teste para o checkbox, ele já sabe aqui e passou o teste sem problema. Só para poder ver se realmente o teste está funcionando, vamos remover o input do nossa implementação e ver o teste falhar. Vou aqui remover o teste no teste da implementação, checkbox.js, o arquivo, vou remover o input, vou salvar e ver o teste falhar. O teste falhou dizendo que a gente esperava ter um input, receber 1 da length do input, recebemos nada, 0. Então, funcionou direitinho. Vou voltar ao arquivo do checkbox e dar um comando Z aqui para reverter. Certo? Então, esse foi o primeiro teste, deve incluir um input. Agora nós precisamos testar cada propriedade que foi dada ao input, certo? Então vamos lá. Como a gente vai fazer esse workflow sempre da mesma maneira, monta o componente, faz um expect, monta o componente, faz o expect. Eu vou pegar esses caras aqui e mover para o before each. Antes de cada teste, nós vamos montar o componente com as propriedades falsas. Before each, vamos mover aqui, pega esse cara, vou mover lá para cima, para dentro do before each. Então, o before each, esse cara aqui é chamado antes de cada teste rodar, certo? Antes de cada teste, before each. Então, nós vamos fazer o componente, mas como o componente aqui dentro desse teste, nós temos que acessar o component, nós precisamos fazer esse cara aqui, está definido com a const, que só é acessível localmente nesse bloco. Por isso, eu vou remover o const e vou definir o próprio component fora desse before each, mas ainda dentro do bloco de describe. Dessa maneira, nós vamos ter acesso a essa variável component dentro de cada bloco, seja before each, seja teste. E aí, dentro do before each, a gente define o componente, porque esse before each é executado antes de cada teste. Quando o teste rodar, o componente, essa variável vai estar definida e não terá nenhum problema. Não teremos nenhum problema. Então, vamos lá. Criamos o primeiro teste, agora vamos fazer outro teste aqui. Esse teste será para ver se o input realmente tem a propriedade type com valor checkbox. Então vamos lá. Teste deve incluir um input de tipo checkbox. Então, como a gente vai fazer isso? Da mesma maneira que a gente fez antes. Primeiro de tudo, a gente tem que encontrar o input. Buscar o input, e aí a gente vai dar uma olhada nas props daquele input. Então vamos lá, component, que é o enzyme wrapper, chama o método find, a gente quer encontrar um elemento, um componente chamado input. E aí, o que? Desse input, nós vamos olhar na propriedade chamada type. Vamos falar .prop, certo? Type. Então, nós esperamos que esse valor seja o quê? Seja checkbox. Então, vamos lá, expect esse cara to be checkbox. Não é? Então, preparado? Vamos lá, salvar e ver os testes rodarem novamente. Ah, esqueci de salvar
arquivo do checkbox.js, por isso que está aparecendo o teste falhando. Vou salvar o arquivo de novo para ele poder incluir o input. Voltando aqui ao teste, todos os testes estão passando e o nosso novo teste aqui também. Só para ilustrar como o teste vai falhar se a gente remover o type checkbox, vamos lá, vamos mudar esse cara para radio. A gente fez um erro aí e agora está radio. Então você note que o teste já sabe. Ele espera que seja checkbox, mas recebeu rádio que está errado. Certo? Então falhou, o teste falhou. E dessa maneira nós vamos prosseguir e fazer todos os outros testes para as outras propriedades. Então vamos lá.